Então vamos tomar a Bíblia em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Eu vou dar uma lida geral. Bem-aventurado. Olha, essa palavra bem-aventurado vem de Makarios, uma palavra no grego que quer dizer felicidade dos deuses. Então essa felicidade em você seguir o Sermão do Monte, desde que você entenda o Sermão do Monte, não é? É uma felicidade para já. Muita gente diria, mas eu não sou feliz. Muita gente, se você perguntar na igreja, até por pessoas cujo nome já estão escritos no livro da vida, não estão felizes. Eu não vou perguntar, não vamos perguntar, por que não tem felicidade? Qual é o problema de você não ver ser feliz? Como Paulo, diante do corredor da morte, estava feliz, não é? Então, o que aconteceu na vida do apóstolo São Paulo? Nós vamos ver. É um dos exemplos que nós vamos ter aqui, é lógico, de Jesus e de outros profetas da Bíblia, que estão bem explícitos sobre o que é felicidade e o que eles passavam, não é? Então, bem-aventurado os mansos, porque herdarão a terra. Esse é o que eu vou hoje falar mais. Eu vou começar por ele, que é o Mateus 5,5. Mas nós vamos começar a ler a partir do verso 3. Bem-aventurados, isto é, felizes mesmo, os pobres de espírito. Espera lá, pastor. Isso é fantasia. Como é que os pobres de espírito podem ser felizes? Vamos continuar. Porque deles é o reino do céu. Olha, o reino do céu veio, mas ele já veio para nós. O reino de Deus está em vós. Isso é palavra de Jesus, gente. A gente não pode desmentir a palavra de Jesus. Ele veio com Jesus, Jesus trouxe e mandou para nós o reino dos céus. Então nós já podemos viver aqui na terra, a partir de agora, o reino do céu, as bem-aventuranças, as ordenanças das bem-aventuranças, mas também a nossa vida feliz e feliz em abundância. Felicidade é para já, não é para amanhã. Amanhã vai ser tremenda felicidade que nós estaremos com Ele na glória eterna. Porém, é para já. É para ter um povo feliz. Essa felicidade tem que irradiar luz lá fora. Somos luzes para o mundo. Às vezes, essa felicidade não está em vós. Você não consegue porque não é feliz mesmo. E já é alguém que está na igreja, ou alguém que já está salvo. Eu gosto de chamar a atenção bem para chamar a atenção, para a pessoa se despertar, não é? Que é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. É com essas pessoas que é importante você ver que às vezes não está feliz ainda nessa vida. O que está acontecendo? Por quê? O sermão do monte, Jesus deixa claro para nós. Mas ele antes chama atenção aqui, e vai dizer muita coisa, e nós vamos depois falar mais do verso 5, mas por enquanto, bem-aventurados os pobres em espírito, que deles é o reino do céu. Bem-aventurados os que choram. Espera lá, pastor, quer dizer que os que choram é que são felizes? Não, são felizes, estão alegres. Então, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados, felizes os mansos. Pô, pastor, peraí, mansidão. Bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os guerreiros, bem-aventurados os soldados, os países com armas nucleares. Esses são bem-aventurados. Não, Jesus falou que não são. Não são. Bem-aventurados os mansos. E é nesse versículo que nós já vamos falar nele. Eu vou começar por ele. Porque eles herdarão a terra. Eles são dono da terra.
e que vai ser uma terra geme esperando o dia da libertação. Assim como nós temos momentos difíceis, a terra geme esperando a sua libertação também. Ela também está aí sofrendo, esperando o grande dia dela. Pois ela que vai voltar a ser o paraíso, porque o que Deus fez, Ele vai refazer tudo. Deus não perde, gente. Deus não perde. Então, o que foi feito, Ele vai fazer tudo de novo. O novo céu, novos céus, é no plural, e a nova terra, e o novo homem, carne e osso, carne e osso, com um corpo glorioso. Jesus comeu lá na praia com os discípulos, não é? Esse corpo também, por outro lado, tem uma glória do corpo que Ele deu para nós, que é o corpo dele, igual ao corpo dele, corpo da glória. Nós teremos corpo glorioso, mas teremos corpo. Ninguém vai viver como nuvem, não, como espírito, não. Aqueles que já morreram, eu chamo a atenção, estão lá no céu, os salvos, não é? A alma, inteligência, sabendo de tudo lá com Ele, participando já da glória, porém não tem corpo. Tem uma passagem da Bíblia que diz que eles estão pedindo o corpo, queremos logo. Calma, vocês têm que esperar até o dia em que eu vou converter a última pessoa, e aí eu descerei e arrebatarei a minha igreja, que estarão com vocês, todos vocês, os que estão lá, e nós já com corpo glorioso, corpo da glória, não é? Os que já morreram, e primeiro, num piscar de olhos, logo em seguida, os que estão vivos, seremos arrebatados para Ele, com o corpo da glória. Então é importante nós entendermos. Então, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. O mundo tão cheio de problemas. Felizes aqueles que estão com sede, com tantas dificuldades que a gente vê, é tanta coisa horrenda que a gente vê, presencia. Bem-aventurado, não é? Os que têm sede de justiça, porque serão fartos, não vão mais ver essas injustiças. Quantas injustiças a gente sente na carne, a gente sente na vida, nessa vida, não é? Quantas? Só o luto, não é? Já é uma dor imensa. Quantas doenças, enfermidades, separações, divórcios. Mas essa justiça, não só a social, justiça, primeiro é a justiça em Cristo Jesus. Eu sou justo em Cristo Jesus. Eu sou justificado em Cristo Jesus. Deus não vê mais Afonso, Ele vê Cristo em mim, em vocês também, aqueles que já estão salvos. Então, essa primeira justiça é a justiça que vem dele pela salvação, pela vida eterna. Depois vem a justiça da lei, vida íntegra, moral, santa, em confronto com Deus. Você começa a ver quem você é. Quando você se confronta com os 10 mandamentos, quando você se confronta com as bem-aventuranças, quando você se confronta com Ele, com a vida dele que Ele levou, e vários personagens bíblicos, você vê, realmente, esse sermão do monte é para mim. É para mim. Já estou começando a chamar a atenção de vocês, né? Muito bem. Bem-aventurados os misericordiosos, felizes. Não, eu tenho misericórdia, não vou dizer que eu não tenho, mas também não é assim, porque eu tenho minha família, eu tenho. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia, a misericórdia de Deus, que durará para sempre.
Bem-aventurados os limpos de coração. Os limpos de coração. Um mundo cheio de coisas que a gente está vendo, televisão, vê no celular, limpos de coração, com tanta devassidão, tanta imoralidade, limpos de coração. Como, pastor? Pastor, isso eu não acredito, isso é fantasia. Não, Jesus não escreveu fantasia. Limpos de coração, porque verão a Deus, já vão ver Deus na glória eterna de uma maneira total, excelsa, porém já veem Deus aqui na terra com a experiência que você vai ter com Deus. Que coisa linda! Quer ver uma experiência maravilhosa? A oração, a resposta à oração. Então, os limpos de coração verão a Deus, porque já vão ter experiências com Deus, no seu dia a dia, na sua vida conjugal, na sua vida matrimonial, e serão felizes. Bem-aventurado, né, os limpos de coração, bem-aventurados os pacificadores. Pô, pastor, mas espera aí, pacificador, misericordioso, pobre de espírito, os que choram, esses é que são felizes? Não, para mim os felizes são os corajosos, os valentes, os determinados, esses é que são felizes, os realizados. Não são. São esses que eu estou escrevendo para vocês, que nós já vamos ver algumas coisas mais detalhadamente. Então, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Eles estão sempre pacificando, acalmando, têm exemplo de vida para dar. Isso é importante. Não é você falar. Às vezes você fala e não é. Mas ele é um exemplo de vida feliz. Ele é um exemplo de vida no dia a dia. Nos seus principalmente tem uma palavra que é muito importante, Rafael fala muito dessa palavra aqui, que é muito importante, Rafael, Francisco, relacionamento. Como é que você se relaciona? Como é o teu relacionamento? Como é que anda o teu relacionamento? Em casa, na família, no lar, local de trabalho, como é que está o teu relacionamento? Então, bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque ele tem uma vida de virgindade. O exemplo que eu estou dando, são vários exemplos. Ele vai sofrer injustiça dos amigos, porque ele não bebe, ele vai sofrer injustiça. A moça sendo injustiçada aí fora, uma jovem, estupros, etc. Tantas coisas acontecem, sofrendo por causa da justiça. E Jesus diz: não, porque de vocês é o reino dos céus. O reino dos céus tem uma vida e uma vida diferente. Muito bem. Agora eu queria, gente, chamar a atenção de vocês. Por que os mansos são felizes? Eles estão na contramão do mundo. Pelo que Jesus colocou aqui, essa relação é uma relação, não é? Onde os fortes, os poderosos, os ricos não estão tendo realce nenhum aqui. Não são esses não são esses fazendo parte do sermão que Jesus coloca. Não são esses os felizes. Não são. Não é esse o exemplo que eu tenho para o meu povo, que já está presente aqui na terra. Não serão luzes, não irradiarão bênção para ninguém, nem em casa. Às vezes nem em casa está faltando essa luz, essa bênção que você tem, que você vai ter. Então, os poderosos, os ricos, eles vivem na contramão da pirâmide do Deus vivo. Pois Jesus fala: felizes são os humildes, felizes são os que choram,
felizes são os mansos, felizes são os misericordiosos, felizes são os puros de coração, felizes são os que têm fome e sede de justiça, felizes são os pacificadores, felizes são os que são perseguidos por causa da justiça. Totalmente diferente do conceito de felicidade que você almeja para si, que você almeja para os teus filhos. Totalmente diferente. Esses outros exemplos não serviram para Jesus, para trazer felicidade para ninguém. Essa felicidade que Ele quer em abundância para nós. Então, é outro tipo de elementos. Não é? Muito bem, vamos continuar. É claro que o mundo arrogante daí de fora é imposto pela força. Não é? Naquela época, quando Jesus veio ao mundo, a grande expectativa do Messias, qual era? Lá vem um grande guerreiro que vai nos livrar do domínio do Império Romano, com lutas poderosas, corajosas. Ele vai ser assim, guerreiros. E Jesus falou: não, eu não sou assim. Eu não tenho nada, isso não tem nada a ver comigo. Jesus chama. Isso causou até entre os apóstolos um espanto, porque eles já viviam disputando cargos. Olha como a felicidade do mundo é diferente. Eles já disputavam cargos ministeriais, vamos chamar de ministeriais. Quem vai ficar ali ou acolá, quem vai mandar mais. Já viviam brigando os apóstolos por causa dessa grande realização, grande felicidade que o mundo traz para, mas que não é a felicidade que Jesus trouxe para nós. Então, desde essa época, eles viviam esperando esse Messias heróico, principalmente os zelotes, que era uma classe muito forte naquela época, esperando um Messias guerreiro, corajoso, destemido. Jesus falou: não, eu sou manso e humilde de coração. Eu sou manso, aprendei, e ele diz: aprendei de mim, que eu sou manso e humilde, totalmente diferente dos anseios que as pessoas têm sobre felicidade, sobre realizações, sobre grandes feitos, não é? Existia também naquela época que Jesus veio ao mundo, os fariseus. Os fariseus, tudo para eles eles queriam milagres. Mostra-nos milagres, mostra grandes sinais. Eles eram conservadores e esperavam um Messias realizador de milagres. Jesus fez muitos milagres, mas não foi, não é? Às vezes vinham as pessoas para receber milagres, curas. O que ele fazia? Tem uma passagem que vieram multidões para ele curar. Ele foi orar pelo que ele ia fazer. Ele não, Senhor, eu vou orar. E foi orar, esperando Deus permitir. Olha a submissão dele, ó. Já vem um conceito importante para os verdadeiros mansos: submissão a Deus. A submissão a Deus. Aos 30 anos, Lucas quem melhor fala disso. Lucas fala de que ele orou, o céu se abriu. Uma voz do céu: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Ele orou primeiro. E aí ele foi para o deserto ser tentado por tudo que é força do inimigo contrária a ele. Ele se submeteu ao governo de Deus. Ele não foi logo fazer a obra. Ele se submeteu. Ele era submisso, certo?
Então tinha os saduceus. Os saduceus, gente, ele é quem fazia os sacerdotes, ele é quem fazia os levitas. Eles tinham esse domínio. Eles não admitiam que ninguém fazia na frente dele. O sumo sacerdote tinha que ser saduceu. Eles eram materialistas. Eles tomavam conta do templo, que era uma das grandes realizações, né? Uma das maravilhas do mundo naquela época. E eles é que tomavam conta do templo. Eles eram materialistas. E tinha os essênios, que para eles tudo se realizava somente eles recrutados ali no Mar Morto, perto do Mar Morto, vivendo em grutas, como se fosse um monastério. Eram os essênios, que é tão inusitada, de como se fosse essa mansidão do Sermão do Monte. Não é, tem nada a ver. Tem nada a ver. Por isso é que muita gente passa por cima do Sermão do Monte. Não é assunto muito de igreja, Sermão do Monte. Então, não é nada externo, convencional, não é temperamento humano. Não, meu temperamento, eu sou manso. Não é isso, não. Não é natural. Vem de Deus. Essa mansidão, esse domínio próprio, essas bem-aventuranças, não é? Então, gente, é uma graça de Deus, como eu falei. Não é mansidão, um cara mole, compassivo, impassivo dos problemas da vida. Tem gente que vai ser, vive nesse. Não é isso, não. Jesus tomou o chicote lá no templo, derrubou mesas, expulsou vendilhões, pessoas que vendiam lá no templo, fazendo aquilo de mercado. Ele tomou posicionamento. Então não é ser mole e compassivo, não é, aos desafios da vida. Não é esse, não. Isso não é essa mansidão, a mansidão que Jesus falou. Jesus não admite esse tipo de pessoas, não é? Sem enfrentar, não é ser covarde. Tem gente que é covarde. Isso não é a mansidão que Jesus determinou. Inofensivo, medroso. A Bíblia fala sobre os mansos, que lá em Hebreus capítulo 11, o que aconteceram com os mártires lá. Muitos foram até cerrados ao meio, como Isaías. Mas o próprio Jeremias não se calou. Mataram-no. Mas era ele sozinho pregando contra aqueles pastores e líderes e padres daquela época, né? Pregavam outra coisa, bênção sobre bênção, bênção sobre bênção, e pregavam essa. E ele veio pregando a palavra de Deus, pregando a verdade, ficou sozinho. Os reis contra ele, Josias, Manassés em seguida mandou matá-lo, e ele dizia: eu estou ardendo como caldeirão, eu sou um caldeirão efervescente, não me calo. Então, mas Deus não está querendo isso de ti, não, nem de mim, viu, gente? Mas é um exemplo clássico, não é? De enfrentar açoites, prisões, martírios, como eles enfrentaram. Muito bem. Uma pessoa, sob qualquer circunstância, está bem. Tem gente que está bem sob qualquer circunstância. Ele acha que está tudo correto. Em casa, na família, chega em casa, é compassivo, não toma decisão. Não é o sacerdote da casa. Lá vem uma catástrofe moral, inclusive, para essa família.
Cuidado, você é muito temeroso. Tem que ser, não é esse o manso que Jesus quer, o feliz que vai ser, não é? Então, isso é coisa do mundo. É o homem natural. O homem natural pensa assim: eu não me meto, eu não faço confusão, eu não quero briga, não quero... Não, não é isso não. Então nós vamos pegar como exemplo, por exemplo, Moisés. Moisés foi o homem mais manso do mundo. Moisés quebrou a tábua dos 10 mandamentos quando ele desceu, fez o pessoal beber, tocou fogo, bebeu aquela água, não é? Se tornou um pouco insalubre. Moisés comandou 2 milhões de pessoas no deserto, sol violento de dia, de noite um frio violento, aquelas brigas, aquelas disputas, crianças chorando, animais, brigas entre eles, e Moisés resolvendo tudo. O homem mais manso do mundo. E faltava água, o pessoal reclamava, não é? Quantas vezes Moisés teve que interceder, porque até Deus queria destruir aquele povo. Vou mandar o meu anjo acompanhar vocês. Vocês vão destruir as 7 nações. Porém, eu não estarei com vocês no meio de vocês. Com tantas contendas no deserto. Gente querendo voltar para o Egito, para comer a comida do Egito, reclamando para Moisés o tempo todo. E Moisés, olha a mansidão de tipo de manso que Moisés era. Senhor, se tu não fores, eu não vou, nós não vamos só com o anjo. Queremos a tua presença. Olha o tipo de homem, a determinação desse homem, como era Moisés. Então, ser manso não é também, gente, aquela pessoa que é emocionalmente, externamente, sabe? Ele é todo equilibradozinho, porém, às vezes é só externamente. Internamente, ele é um vulcão. Às vezes em casa ele revela quem ele é. É um cara altamente explosivo. Mas na igreja, às vezes no local de trabalho, a epiderme dele é mansa. Ele é só externamente. Internamente, ele não é manso. Certo? Então, é muito comum as pessoas terem ele como manso, certas pessoas que emocionalmente não têm equilíbrio. São pessoas que realmente, às vezes, guardam mal, têm mágoas, são pessoas ressentidas, que na igreja ninguém nota, mas dentro deles tem ressentimentos, mágoas, decepções, não perdoam, certo? Jesus te perdoou, meu irmão, vai te levar para a glória eterna e tu não perdoa. Como é que pode? Se eu te perdoei, Jesus está dizendo, eu te perdoei, dei minha vida por ti, e tu não é capaz de deixar passar, de perdoar alguém que te feriu, que te magoou. A mim pertence a vingança. Olha como Deus coloca. A mim pertence a vingança, não é a vocês. Não adianta vocês quererem. Então, mas muita gente é manso dessa maneira. É o manso do mundo, que às vezes está na igreja, está impregnada na igreja, está entre lideranças da igreja, entre líderes. Muita gente. Então, esse controle não faz parte das nossas vidas. Então, o que é ser manso? Não é? Então, eu já botei como exemplo Moisés. É uma submissão à vontade de Deus, que não se rebela contra Deus, não murmura. Até no final desse culto, eu vou pedir para Jean cantar aquela música, Jean, e lembrar aquela música que tu cantaste no Parque Vitória.
Aquela música é muito linda. Como ele não murmurou, não é? Aquele é muito lindo. Eu queria que vocês, no final, cantassem comigo e com Jean essa música, onde ele não murmura. A compassividade desse homem pela vontade de Deus. Então, agora, as coisas de Deus nem sempre elas são compreensíveis, não é? Por exemplo, Jó, pegar com exemplos bíblicos também. Jó, até a mulher dele diz: olha, amaldiçoa o teu Deus e morre, porque perdeu filhos, 7 filhos, perdeu tudo, era o homem mais rico do Oriente, perdeu tudo, não é? E Jó ficou doente, muito doente, e a mulher chega a dizer a esse ponto, ele diz: maluca, tu és maluca, Deus me deu tudo, se ele me deu esse problema, eu não vou dizer nada contra meu Deus. Isso aí já é Jó, não é? Um exemplo bíblico para a gente pregar, dar como exemplo. Jó é um exemplo realmente belíssimo, o exemplo de Jó. Desafiou a sua mulher a respeitar Deus, chamou ela de maluca mesmo, né? Muito bem. Então, Paulo prega inusitadamente, não é? Paulo faz um plano de chegar até a Espanha para pregar o Evangelho. Paulo fica no meio do caminho, preso em Roma. Então, nem sempre a vontade de Deus é aquilo que você queria. Quantas coisas tu queria, mas Deus não dá, não vai dar, não é para o teu bem, não sei porquê, não sabemos porquê. Paulo queria chegar na Europa logo, e Deus diz: não, dobra aí para a direita. Lá Paulo acaba preso. Paulo passou por que passou mas Paulo, preso com 2 soldados, pregava o Evangelho para um soldado aqui de manhã, de noite entrava outro, ele pregava, e assim o Império Romano foi contaminado pela prisão de Paulo. Paulo, manso, aceitando aquela condição, só fazia pregar o Evangelho, preso, acorrentado, e assim no Império, o Império todo conheceu Jesus através da prisão de Paulo, certo? Então, é muito importante. E, em segundo lugar, é estar debaixo do controle de Deus. O controle de Deus. Por exemplo, eu vou dar como exemplo. Você tem um potro, um animal selvagem. Esse potro é um potro, tu vai montar nele e te derruba, não serve para nada. Qual é a utilidade que tem aquele animalzinho que está lá na tua fazenda, que tu não pode montar, tu não pode usar, tu não pode cavalgar, tu não pode trabalhar sobre ele. Ele é revoltado, o potro, sabe como é o potro, né? Mas uma vez ele sendo domesticado, ele vai se tornar um animal de grande eficiência e eficácia para o dono dele, né? Então, esse projeto é de grande importância, você domesticar, você ter uma vida dentro da mansidão que Deus quer para nós. Não essa mansidão natural, essa mansidão sobrenatural, que vem de Deus. Em provérbio, tem um provérbio que diz: domine o seu espírito, é uma conquista muito maior do que conquistar uma cidade. Aquele que domina o seu espírito. Olha o que é mansidão. Tem um domínio próprio. Tem um domínio próprio. Não é? Você tem um controle próprio. Você não reivindica seus direitos próprios. Tem gente que vive medindo seus direitos.
não é? A Bíblia fala, lá em Filipenses capítulo 2, que Jesus, sendo homem, não reivindicou seus direitos sendo Deus também. Ele preferiu viver como homem. Muito lindo essa parte, Filipenses 2, 5 em diante. Ele não reivindicou, ele ficou como um homem e um homem como nós. Ele não usou dos seus direitos de Deus aqui na terra, enquanto esteve aqui na terra. Então, o manso que Jesus fala, que não é o manso que o mundo coloca, é disposto a sofrer os danos. Sofra os danos, sofra as consequências que vão vir sobre ti, não é? Lá em 1 Coríntios, tinham brigas grandiosas entre eles, e chegavam até a levar na justiça, lá fora, para julgarem as causas deles. E Jesus falou: gente, vocês vão julgar o mundo, os anjos que caíram. Como é que vocês querem ser julgados por eles? Paulo diz: não é possível. Será que entre vocês não tem algumas pessoas que vão avaliar o problema, a briga de vocês, a contenda que existe entre vocês? Vocês vão ao mundo, para o mundo julgar? Então, essas coisas têm a ver com a mansidão que Jesus quer para nós, vendo tudo de uma maneira bem geral hoje, não é? Ser um bom teólogo, um pouco de bom teólogo, nós temos que ser, fazer curso de teologia, aprender mais da Bíblia, não é? Porém, veja só, jamais coloque diante de Deus teus feitos, jamais coloque diante de Deus aquilo que você realizou para Ele, por exemplo, aquilo que você está realizando, méritos pessoais. Eu não sou como ela, eu não sou como esses caras. Nós aqui, esse grupo aqui é diferente. Não, jamais faça isso, né? Você tem que ser, ter um controle da situação, se colocando como você diante de Deus, se coloca como um necessitado. Você é um miserável pecador, porque quando você se confronta com as leis de Deus, o que você é diante de Deus? Diante das pessoas. Você é uma pessoa que tem que se colocar como aquela pessoa que tem um Deus soberano e que você não é merecedor. Você recebeu pela fé, você recebeu a salvação, você recebeu a graça, você recebeu e Deus quer te dar as bem-aventuranças para a tua vida. Mas se coloque diante de Deus como um necessitado, não é? Com a misericórdia de um pecador, que aquela pessoa pobre de espírito, quer dizer, é um necessitado. Pobre de espírito é uma pessoa que precisa, que necessita, que não tem nada a acrescentar para Deus, a não ser receber dele a misericórdia dele. Então, às vezes, a gente não admite isso diante de Deus, sempre se acha comparável e de uma maneira melhor do que os outros. Muito comum isso, principalmente crente com descrente. Calma, cuidado com isso. Na família, cuidado com essas coisas. Não os coloque, nunca, jamais. Isso é muito ruim diante de Deus. Admita-se como uma pessoa carente, uma pessoa que precisa de Deus, uma pessoa que chora. Chorar por quê? Eu choro pelo que eu sou, pecador. Quando me confronto com Jesus, a vida de Jesus, aquela vida que Jesus levava, não é? Deu a vida por mim.
vivia sofrendo. E Pedro diz o seguinte, tem um versículo do apóstolo São Pedro, que eu gosto muito desse versículo, quando ele diz: segui os passos de Cristo, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se encontrou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava. Quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se tudo àquele que julga retamente, que é Deus. Jamais Jesus deixou de fazer isso. Jesus ia fazer um milagre, ele antes falava com o Pai permitia. A maneira como ele se colocava diante para o Pai, a submissão dele. Então, ser manso é usar de paciência e longanimidade, mesmo quando sofremos injustamente. Mesmo nesse momento, precisamos pagar um preço. Você é aquele cara que foi injuriado. Você é aquela pessoa que foi humilhado. Mas tudo posso naquele que me fortalece. Paulo dizia: tudo posso naquele que me fortalece. Vocês não sabem que os santos aqui vão herdar a vida eterna? Vão herdar o mundo, vão herdar a vida, vão herdar tudo. Tudo é de Cristo e tudo é de vocês. Nós somos co-herdeiro com Cristo. Por que se colocar dessa maneira? Dessa maneira insubmissa a Deus, se Ele fez tudo por ti, faz tudo por ti. Então, suportar a injúria faz parte da nossa vida, não é? Não odeie as pessoas, não se vingue, não queira agir dessa maneira, perdoa as iniquidades dos outros. A vida cristã passa por injúrias, nós não estamos numa redoma de vidro, impermeáveis, as injustiças que nós precisamos, vamos sofrer, faz parte das nossas vidas, e nós temos que responder isso com mansidão, domínio próprio, com perdão, com amor, se colocando como Jesus colocou: sou manso e humilde de coração. Muito bem. Então, gente, Abraão, mais exemplo aqui para vocês. Ló, sobrinho de Abraão. Abraão era o líder daquele grupo, mas quando os pastores de Abraão entraram em contenda com os pastores de Ló, Abraão podia escolher: eu vou para cá, tu vai para a direita, tu vai para a esquerda, porque nós não podemos estar juntos, porque está havendo briga entre nossos pastores, e nós não podemos nos zangar. Então, não, chamou Ló: escolhe, se tu for para a direita, eu vou para a esquerda, se tu for para a esquerda, eu vou para a direita. Olha esse homem manso. E Jó seguiu as campinas do Jordão, as cidades que foram bater em Sodoma e Gomorra. Olha só a diferença. E Abraão ficou do outro lado. E nesse lado aí, Deus diz: eu vou abençoar essa terra. Abraão, farei de ti multidões, e nós vamos, através de ti, através das bênçãos, através da terra prometida, nós vamos abençoar esse povo, essa tua descendência. Nós vamos, de ti vem glórias eternas. Então, é algo importante. Palavras macias em vez de palavras ásperas. É muito importante para nós. Então, meus irmãos, pergunte no seu coração, como um geral. Nós deu uma geral. Como é que está o teu coração?
Você tem se submetido a Deus, ao governo de Deus, às determinações de Deus? Você tem pago um preço? Tem perdoado? Você tem amado? Ou você continua uma pessoa teimando, uma pessoa insubmissa a Deus, se rebelando, julgando teus direitos, tuas causas, que tu tem razão? Cuidado com essas coisas. Pague um preço. Sofra as injúrias. Não se deixe sofrer as injustiças. Se coloque perdoando sempre e amando sempre. E que Deus abençoe a todos vocês. E eu queria que o Jean viesse aqui para a gente cantar essa música de um homem que teve um incêndio, ele perdeu tudo dele, e ele mandou a família para o exterior, e morreram as filhas, e esse homem foi para aquela região onde as filhas todas foram mortas, náufragas, e essa música é para nós aprendermos. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó, seja o que for, tu me fazes saber que feliz sem Jesus sempre sou. Ele foi passando no navio, no local onde perdeu as filhas náufragas, e ele não murmurou, ele cantou essa música. Sou feliz, com Jesus. Sou feliz com Jesus.